mundanos e mundanas do meu coração, vamos para a nossa última aula, completando 10 aulinhas de resumo, 5 de direito penal, 5 de processo penal. Fico muito feliz de ter você aqui nos acompanhando nessa reta final. A gente ficou um mês junto, estudando direito penal, estudando processo penal. Foi muito bom ter você aqui comigo e eu espero do fundo do meu coração que essas aulas ajudem você, tenham ajudado e ajudem na hora final da sua prova. Tá legal? Vamos para a nossa última aula sobre júri, gente, um aulão que eu fiz sobre júri. Se cair questão sobre júri, não tem como vocês não acertarem, tá? Resumi tudo que eu podia para vocês sobre júri nessa nossa aula, tranquilo? Antes da gente começar, eu quero fazer um convite para você. Se você vai fazer a segunda fase do OAB em Direito Penal, venha conhecer nosso curso, o curso Mundo Jurídico Criminal, especializado em Direito Penal na segunda fase do OAB, tá? Se você ainda não nos conhece, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do nosso conteúdo e você vai aproveitar toda essa oportunidade que eu vou dar para você, tá legal? Presta bem atenção. Se você for um aluno Mundo Jurídico Criminal, você vai ter acesso à nossa tática secreta para gabaritar as questões do OAB. Foi o que eu fiz para conseguir gabaritar as minhas questões do OAB e que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, que você vai conseguir gabaritar as suas questões também. E por último, o método que a gente tem para não confundir e identificar as principais peças na OAB. Se você tem medo de confundir, se não conseguir identificar, não saber qual é a peça no momento da sua prova do OAB, eu tenho certeza que essas aulas vão te ajudar e muito. Quem é aluno Mundo Jurídico Criminal não confunde peça na OAB. Isso eu posso te garantir, tá? Então vem conhecer o nosso método. Vai ser um prazer ter você como aluno. Tranquilo? Então vamos parar de enrolação, vamos para a nossa última aula, que eu tô até empolgada que a gente conseguiu finalizar as nossas 10 aulas de resumo para a primeira fase do OAB. Tranquilo? Vamos lá! Crimes de competência do júri. Vamos começar então. Tribunal do júri. Qual que é a competência do tribunal do júri? A competência do tribunal do júri será os crimes dolosos contra a vida. Então, crimes dolosos contra a vida. E quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, induzimento, auxílio, instigação ao suicídio, infanticídio e aborto. Tranquilo? Esses crimes serão de competência do júri. Se você já leu aqui, se você viu a nossa última aula de direito penal, porque eu repeti isso inúmeras vezes, não é competência do tribunal do júri os crimes culposos. Crimes culposos não são de competência do tribunal do júri, tá? Então, se cair uma questão para você perguntando se homicídio culposo será de competência do júri, não será de competência do júri. Tranquilo? O que mais não será de competência do júri? Latrocínio, também falei na última aula. Latrocínio, tá? Latrocínio não será competência do tribunal do júri, porque é um crime contra o patrimônio e não contra a vida, tá? Ele não tinha o dolo de tirar a vida da pessoa, então você já tem encaixe aqui, tá? Crimes dolosos contra a vida. Então, latrocínio também não será julgado pelo tribunal do júri. Vamos lá! Como que é o procedimento do tribunal do júri? O tribunal do júri, ele é dividido em 2 fases, tá legal? A primeira fase e a segunda fase. A primeira fase, ela vai se iniciar com a denúncia do Ministério Público, tá? Então, o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Após o oferecimento da denúncia, vai ser recebida a denúncia, vai ser citado o réu e o réu vai responder, vai ser a resposta à acusação daquela denúncia, igual ao procedimento comum, tá? Denúncia, resposta à acusação. Tranquilo? Após essa resposta à
acusação vai ser dada vista ao MP, para o MP dar uma analisada sobre tudo aquilo que a defesa falou, sobre documentos, enfim, é dado vista ao MP. Após essa vista ao MP, tem audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, estarão previstos o juiz, o Ministério Público, a defesa, a vítima, as testemunhas e o indiciado, beleza? Todo mundo vai estar ali presente e acontece uma audiência de instrução e julgamento normal, como qualquer outra, tá? É ouvido a vítima, é ouvido as testemunhas, primeiro de acusação, depois de defesa. Se você não lembra, então, do rito comum, vai prestando atenção que é mais ou menos nessa mesma linha, tá? Então, primeiro, vítima, se a vítima, né, não tiver morrido, né, porque afinal a gente está falando aqui de homicídio, mas pode ser um homicídio tentado. Então, vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa, sempre ouvido, primeira acusação, depois a defesa, tá, gente? Isso sempre regra, interrogatório do acusado. Se for preciso fazer a cariação, pode fazer a cariação, tá? É permitido, como numa audiência de instrução e julgamento normal, tá? Pode acontecer esclarecimento pericial, reconhecimento de pessoas e coisas, tudo isso pode acontecer na audiência de instrução e julgamento. É feitas as alegações finais. As alegações finais são orais, tá? Mas elas podem ser escritas, tá? Isso pode aparecer para vocês, por exemplo, o juiz, o Ministério Público falou que foi ilegal porque o juiz permitiu que fosse escrita, sendo que ela tem que ser oral. O que acontece? No Código Penal, no Código de Processo Penal, diz que é possível você pegar as alegações orais e colocar ela em memoriais diante da dificuldade, do tamanho, da ação, do processo, beleza? Então, nesse caso, se o juiz entender que é necessário que ela seja escrita e não oral, pode acontecer. Ocorreu, é dado o prazo de 10 dias para o juiz dar a sentença, beleza? Esse é o procedimento da primeira fase, muito parecido com o procedimento comum. O que vai mudar? A sentença. A sentença do juiz, ele pode ser de pronúncia. O que é a pronúncia? A pronúncia é quando há indícios de materialidade e autoria suficiente para o acusado ir para a segunda fase. Impronúncia, quando o juiz entender que não há indícios de autoria e materialidade para ele ir para a segunda fase. De desclassificação, a desclassificação aqui, por exemplo, ocorreu. Ele está sendo acusado do homicídio doloso. Ocorreu a desclassificação para latrocínio. Presta bem atenção que eu vou ensinar para vocês aqui. Ocorreu a desclassificação. Não é mais um crime de competência do júri. Nesse caso, ele vai para a vara do juízo comum. Na primeira fase, se ocorreu a desclassificação, o juiz vai encaminhar os autos para o juízo competente. Tranquilo? Beleza? Na primeira fase isso ocorre. Na segunda fase eu vou mostrar para vocês que é diferente. Na primeira fase, ocorreu a desclassificação. Então, era homicídio doloso, percebeu que era culposo? Vai para a vara competente. Não era homicídio doloso, era latrocínio? Vai para a vara competente. Não era tentativa de homicídio, era lesão corporal? Vai para vara competente. Tranquilo? E por último, absolvição sumária. É possível absolver sumariamente o réu, tá legal? E aí, atenção para o que eu vou falar para vocês. A absolvição sumária, ela tem algumas hipóteses. A primeira, se ficar provada a inexistência do fato, então que aquilo não ocorreu, que aquilo tudo é uma farsa, uma mentira. Provado que não foi ele o autor ou partícipe do fato,
Ou seja, tem uma imagem que foi um outro cara que foi lá e furou o outro todinho, não foi ele não participou, ele estava lá em outro lugar, tem foto dele num outro lugar, no mesmo horário, no mesmo dia. Foi provado que não foi ele, nesse caso ele será absolvido sumariamente. O fato não constituir infração penal, então se aquilo que ele cometeu não foi uma infração penal, e demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime, tá? Então aqui a gente está falando das causas de isenção de pena ou exclusão do crime. Tranquilo? Atenção! Isso, gente, cai, mas cai muito. Quando a gente estiver falando de causa de inimputabilidade, só será possível arguir a inimputabilidade caso seja a única tese de defesa, tá? Se a única tese de defesa seja, ó, ele é culpado mesmo, ele fez mesmo, mas ele é inimputável. Nesse caso é possível absolvê-lo sumariamente. Agora, se eu alegar qualquer outra tese, não foi ele, mas ele também é inimputável, nesse caso não será possível atender a hipótese de inimputabilidade, porque aí eles vão poder avaliar essa arguição sua lá na frente. Por isso é que não pode. Se você está arguindo só que ele é inimputável, ó, foi ele mesmo, mas eu estou arguindo que ele é inimputável. Se ele for, beleza, já pode absolver sumariamente desde então, tá? Atenção, gente, isso cai assim frequentemente em muita prova, tá? Inimputabilidade só pode ser arguída se for a única tese de defesa. Atenção para os recursos cabíveis, tá? Quando a gente estiver falando de absolvição sumária, o recurso cabível é a apelação. Isso pode cair para vocês, que isso cai também bastante na segunda fase, cai mais, mas é algo que pode cair na primeira fase para vocês. Quando a gente estiver falando de desclassificação, desclassificação é recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Quando a gente estiver falando de impronúncia, apelação. E quando a gente estiver falando de pronúncia, é res. É só você gravar assim. As duas melhores hipóteses para o réu, elas são apelação. Então, a impronúncia e a absolvição sumária, que são as duas melhores hipóteses do réu, você tem como a apelação, o recurso. Tranquilo? Isso aí pode cair, é uma regrinha assim, talvez você não vai conseguir decorar, mas é muito fácil e pode cair assim, direta, resposta objetiva. Tranquilo? Beleza. Então vamos supor que não foi hipótese de absolvição, não foi hipótese de desclassificação, não foi hipótese de impronúncia, pronunciou o réu. Se pronunciou o réu, a gente vai para a segunda fase. A segunda fase, gente, é aquilo que a gente vê na televisão, tá? Que é os jurados, aqui o plenário, o corpo de jurados, as pessoas assistindo, todo aquele espetáculo que é o tribunal do júri. Tranquilo? Essa é a segunda fase, só para vocês entenderem. Então vamos lá. Tribunal do júri. A segunda fase do tribunal do júri se inicia com a sentença de pronúncia, sendo o réu intimado, e caso não haja recurso ou o recurso seja desprovido, abre-se o prazo da defesa e da acusação para apresentar no prazo de 5 dias o rol de testemunha e a juntada de documentos e requerer diligências. Então, vai abrir um prazo para eles apresentarem as testemunhas e requererem diligências e juntar documentos. Presta bem atenção porque isso vai ser importante lá na frente. Limites da matéria. A acusação não poderá utilizar novamente aquilo que não foi aceito na primeira fase do OAB. Na primeira fase do júri, tá? Então, na primeira fase do júri, se foi arguído algo e o juiz, lá na primeira fase do júri, não acatou, não poderá ser utilizado novamente aqui na segunda fase. Já a defesa, sim, tá? As teses de defesa que foram utilizadas na primeira fase, se não foram recebidas pelo juiz, ela ainda poderá ser arguída na segunda fase, beleza?
Início da sessão do júri. Então, inicialmente, são sorteados 25 jurados, tá? Para compor o tribunal do júri. E aí, no dia, tem que estar presente pelo menos 15, tá? Desses 15, serão sorteados 7. São esses 7 que participarão do corpo de jurados, que participarão ali do júri efetivamente, tá? Atenção! Vai haver uma reunião prévia com os jurados, onde o juiz vai explicar como que funciona um júri, tá? Ele não pode falar assim, olha, essa pessoa ela é culpada, tá? Vocês vão condená-la. Não, ele vai explicar como funciona, vai ser uma reunião prévia com esses jurados. É o que pode aparecer para vocês. É ilegal? Não. É questão de nulidade? Não, a não ser que o juiz faça algo ali que incentive o jurado a condenar ou absolver. Tranquilo? Da incomunicabilidade dos jurados. Os jurados, gente, não podem se comunicar ou falar sobre o caso entre eles, tá legal? Eles não podem comentar ali sobre o caso. Então tá acontecendo no júri, ele não pode comentar um com o outro sobre o júri, sobre pena de nulidade absoluta, tá? Nulidade absoluta se os jurados conversarem entre si. Tá bem? Muito importante, uma hipótese que pode aparecer na OAB. Se os jurados conversarem entre si, terá que ser anulado o júri? Sim, tá? Nulidade absoluta. Presença do acusado. O acusado, quando solto, ele não é obrigado a estar presente no plenário. Mas, caso ele esteja preso, sim, tá? Então, se ele foi preso e não foi dada oportunidade do réu de aparecer na audiência, de estar presente na audiência, nesse caso, deverá ser adiada a audiência, tá? Então, se ele é preso, se ele está preso, tem que ser dada a oportunidade dele estar lá presente. Tranquilo? Da instrução. Bom, da instrução vai ser ouvido a vítima, se tiver, testemunha, primeiro de acusação, depois de defesa, depois o interrogatório do réu. O interrogatório do réu vai acontecer da seguinte maneira: acusação, defesa e depois os jurados, se quiserem fazer alguma pergunta por intermédio do juiz, eles passam para o juiz pergunta para o acusado e aí ele responde. Tranquilo? É possível os jurados fazerem sim perguntas sobre algo que ficar na dúvida para eles, tá? Depois é feito os debates, tá? Que seriam as alegações finais entre a defesa e a acusação. E aqui tem pontos importantes que eu preciso comentar com vocês, que é maçante, mas pelo menos vocês vão ter ouvido uma vez na vida, e caso caia na prova de vocês, quem sabe vocês não lembram da minha vozinha ali no ouvido de vocês falando. Beleza? Vamos lá. Durante os debates não poderão fazer referência a decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação de uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Ou seja, a acusação não pode falar assim, esse cara é culpado, se ele não fosse culpado, ele não tinha sido pronunciado, ele tinha sido impronunciado, ele é tão culpado, ele é tão perigoso que ele está de algema. Até porque, gente, a algema só poderá ser utilizada em caso de risco de fuga, de periculosidade, tá? Se o réu estiver tranquilo, sem risco de fuga, nada, ele pode ficar tranquilamente no plenário, sem uso de algemas, tá? Segundo, ao silêncio do acusado ou ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo, ou seja, falar assim aí, o acusado ficou em silêncio ou ele nem quis prestar um interrogatório porque ele é culpado, se ele falasse alguma coisa ele ia se comprometer, também não pode falar, tá? Não pode ser utilizado. Tranquilo? Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos atos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência a outra parte. Lembra que eu falei com vocês que é dado o prazo lá para você juntar documento, tal? Você tem aquele prazo de 5 dias. Caso você queira juntar depois, você pode, mas você tem que respeitar o limite do prazo de 3 dias antes da audiência, tá? Então, 3 dias antes da audiência, dando ciência à parte, beleza?
Tranquilo. Após os debates, são feitos os quesitos. O que são os quesitos? Os quesitos são aquelas perguntas para que os jurados cheguem ao resultado. Então, pergunta, você acha que teve, vamos supor que foi legítima defesa, você acha que teve legítima defesa? Os jurados vão responder sim ou não. Você acha que o acusado deve ser condenado em crime qualificado ou simples? Você acha que ele deve ser absolvido? Essas perguntas que são os quesitos. Atenção, não é necessária a maioria absoluta, tá? Então, de 7, se 4 votarem a favor da condenação ou da absolvição, ele será condenado ou absolvido. Tranquilo? É maioria, tá? Não é maioria absoluta, é só a maioria. Beleza? Sentença. Então, a sentença do juiz. Então, quem vai proferir a sentença? Bom, os jurados vão falar se ele é condenado, se ele deve ser condenado, absolvido, quais são, como ele deve ser condenado, se é qualificado, se é privilegiado, enfim. O júri vai falar tudo isso, mas o juiz vai aplicar na sentença aquilo ali, certo? Então, aquilo que o júri falou, o juiz vai decretar na sentença. Ele vai fazer o cálculo de pena, vai falar quanta pena que ele pegou, pena mínima, pena máxima, enfim, é o juiz que vai determinar tudo isso na sentença. E aí essa sentença ela pode ser, então, de quê? Absolutória ou condenatória, certo? Mas a gente tem uma terceira opção, que é a de desclassificação. Eu falei com vocês que eu ia falar isso mais pra frente na aula, lembra? Pode ocorrer a desclassificação aqui no júri. Pode ser que o júri entenda que foi latrocínio, que não foi tentativa de homicídio. Então, nesse caso, ocorreu a desclassificação. Eu falei com vocês que lá na primeira fase, se ocorre a desclassificação, vai ser encaminhado os autos para o juízo competente. Aqui não. Aqui, se ocorrer a desclassificação, quem vai julgar e quem vai dar a sentença é o juiz do júri, tá legal? É o juiz togado do júri. Ele vai ser competente, ele vai se tornar competente para dar a sentença daquele crime. Tranquilo? Mesmo ele sendo juiz do tribunal do júri. Não tem problema nenhum. Ele vai se tornar competente caso a desclassificação ocorra em plenário na segunda fase, tá? Hipótese, ó, muito importante. Diferença um em outro, exceção de competência. Então, é algo que pode cair para vocês. Tranquilo? Beleza. Apelação. Só pra gente dar, assim, nossa cereja do bolo, né? Uma coisa um pouquinho mais difícil, pode ser que não caia, mas eu acho importante, pelo menos, vocês já terem escutado, ouvir falar sobre isso. Apelação. É possível apelar contra a sentença do júri? Sim, é possível apelar contra a sentença do júri. Todo mundo fala, o júri condenou, não tem mais jeito. Não, tem como. Porém, as hipóteses são restritas, tá legal? Essas hipóteses estão previstas em lei. Vou falar aqui para vocês quais são elas. Apelação. Quando você pode apelar? Quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, ou seja, vamos supor que tem um jurado impedido, tem um jurado que não poderia estar atuando lá porque ele era inimigo do réu, então ele já era um jurado impedido, né? Um jurado que não era imparcial. Lembrando que é possível tanto a acusação quanto a defesa fazer recusa, tá? Dos jurados. As recusas justificadas e as recusas injustificadas. É possível tanto a acusação quanto a defesa fazer isso, tá? E aí, caso ocorra que tenha um jurado impedido, é possível que a gente peça a apelação para que tenha novamente um novo júri, tá bem? B. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Então, os jurados falaram que era homicídio privilegiado e o juiz não deu privilegiado, deu só qualificado e pronto, tá? Vamos supor. Houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou medida de segurança. Então, a aplicação da pena foi muito maior, ele exagerou a mão na pena, então é possível ocorrer a apelação.
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Tem um vídeo mostrando que o cara estava em Ipanema nesse dia e o crime aconteceu em Juiz de Fora. Não tinha como, tem a câmera da prefeitura, não tem nem como o cara modificar aquilo ali. E mesmo assim, os jurados condenam ele. Então, nesse caso, é possível entrar com apelação. Tranquilo? E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês sobre processo penal, sobre tribunal do júri. Era isso. Vamos ler as nossas questõezinhas para a gente finalizar com chave de ouro. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vitória e Bernadette entraram em luta corporal em razão da disputa por um namorado, vindo Vitória a desferir uma facada no pé da rival, que sofreu lesões graves. Bernadette compareceu em sede policial, narrou o ocorrido e disse ter intenção de ver a agente responsabilizada. Em razão dos fatos, Vitória é denunciada e pronunciada pela prática do crime de tentativa de homicídio. Denunciou e pronunciou, acabou a primeira fase, iniciou a segunda fase. É a pronúncia que termina a primeira fase e começa a segunda fase. Em sessão plenária do Tribunal do Júri, os jurados entenderam no momento de responder aos quesitos que Vitória foi autor da facada, mas que não houve o dolo de matar. Diante da desclassificação, será competente para o julgamento do crime residual, bem como a avaliação do cabimento dos institutos despenalizadores. A. O juiz presidente do Tribunal do Júri. B. O corpo de jurados que decidiu pela desclassificação. C. O juiz criminal da comarca a partir da livre distribuição. D. O juiz em atuação perante o juizado especial criminal da comarca em que ocorreram os fatos. Galerinha, se foi desclassificado na segunda fase do júri, desclassificou na segunda fase do júri, a competência passa a ser do juiz togado do plenário, tá legal? É ele que vai decidir, tranquilo? Ele se torna competente, beleza? Então, resposta certa, letra A, como eu falei com vocês durante a aula, sem grandes dificuldades. Quanto ao julgamento pelo Tribunal do Júri, assinale a afirmativa incorreta. A. As partes não poderão fazer referência em plenário à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou determinação do uso de algemas, como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Correto, você não pode utilizar. Tranquilo? Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documentos ou exibição de objeto que não tiver sido juntado nos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência à outra parte. Perfeito, não pode utilizar o documento juntado com menos de 3 dias. Beleza? Durante os debates em plenário, os jurados poderão solicitar ao orador, por intermédio do juiz presidente do Tribunal do Júri, que esclareça algum fato por ele alegado em sua tese. Sim, os jurados poderão solicitar ao orador, por intermédio do juiz, que esclareça algum fato alegado em sua tese. Eu falei com vocês, o jurado quer saber alguma coisa, ele pergunta pro juiz e o juiz poderá perguntar para que haja esclarecimento, tá? O jurado não pode ficar com dúvida. D. Se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz presidente determinará que o conselho de sentença se recolha à sala secreta, ordenando a realização das diligências necessárias. A letra D, gente, está incorreta. Por quê? Conforme o artigo 481 do Código de Processo Penal, estabelecerá que, nesse caso, o magistrado tem que dissolver o conselho de sentença. Então era isso que eu tinha para falar para vocês, galera. Espero que tenha ajudado. Falei isso no outro vídeo e repito, tenha confiança, confie no processo. Você chegou até aqui, você passou por tudo isso. Eu falei em todos os meus vídeos, de você assistiu esse vídeo até o final, você é diferenciado, você está correndo atrás da sua aprovação, você está correndo atrás de conhecimento. Eu tenho certeza
que toda essa correria vai valer a pena ao final, vai ser reconhecida. E não se esqueça, gente, que é apenas uma prova, por mais que seja uma prova muito importante, que a gente queira muito, que vai iniciar uma nova fase da nossa carreira, é apenas uma prova. Então, o que você precisa fazer é focar, ficar consciente de tudo que você fez até então e chegar naquela prova confiante, tá? Não deixa a prova te assustar, não deixa a prova colocar em você um sentimento ruim. É você que vai dominar a prova, não é a prova que vai dominar você. Tranquilo? É isso, fica de novo o convite. Se você vai fazer a segunda fase do AB em Direito Penal, vem ser um aluno nosso, vem conhecer a nossa tática para gabaritar as questões do AB e o nosso método para você conseguir identificar as principais peças de direito penal sem nenhum trabalho, tá legal? Foi o método e foi a tática que eu utilizei e eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, porque aluno mundo jurídico criminal não erra peça, aluno mundo jurídico criminal gabarita questão. Tranquilo? É isso, espero vocês, espero notícias da aprovação, me mande direct, manda mensagem no WhatsApp, quero ver a aprovação de todo mundo, deixa aqui nos comentários. Eu espero e eu tenho certeza que essas aulas vão ter sido muito úteis para vocês. Tá legal? E é isso, até a próxima!